uma coisa, a gente já conversou bastante tempo, eu tô vendo, até assustei, nem parece que a gente já tem, tá dando a hora aqui. Mas assim, tem assuntos que a gente não pode deixar de falar. Até pedir tua paciência para estender um pouquinho, porque preciso saber de duas coisas. Uma delas, na verdade, três. A primeira delas, que me vem à cabeça, viralizou na internet um lance quando você era Bandeirinha, né? E você foi fortemente, assintosamente cobrada por um jogador ali, e você peitou o cara, botou cara com cara ali e tal, e foi um total desrespeito da parte do cara, até por você ser mulher e tal. Me conta um pouco da história de como foi aquilo, pra quem não sabe, pra quem não viu, como foi lidar com aquilo e como era lidar no geral também na arbitragem sendo mulher. E também, pra completar, como é hoje ser comentarista de arbitragem num ambiente que está melhorando, que é o jornalismo brasileiro, está adentrando, mulheres estão cada vez mais adentrando, mas ainda o número está longe de ser equilibrado, impera. o machismo impera, ainda mais envolvendo uma comentarista de arbitragem que às vezes opina... Comentarista no futebol e arbitragem. e aí opina, Só fala pro torcedor que foi gol, não foi, os caras se voltam contra, existe uma massa de gente que às vezes vem para cancelar. Como é que é ser mulher nesse ambiente jornalístico e como é que era na arbitragem? É meio insalubre às vezes, para falar a verdade. Imagina. Você tem que ser mentalmente muito forte e desde sempre. Eu acho que você tem alguns pontos aí. Primeiro, quando você até falou da formação dos árbitros. Hoje a gente vê árbitros que estão chegando na idade que logo param e a gente não vê árbitros com qualidade novos para substituir, para ter um escudo FIFA. Por quê? Porque a nossa formação já vem errada. A formação na escola, nas escolas de arbitragem, já, para mim, tem falhas gigantescas. Quando eu comecei na escola de arbitragem, o que eu procurei, eu fiz muito na minha vida, né? Eu gosto muito da frase, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Fiz muita várzea. Era de segunda a segunda fazendo futebol de várzea, fazendo amador, onde você não tem regulamento que te proteja, onde você não tem segurança que te proteja, onde se tiver que apanhar, você vai apanhar, porque vão para cima mesmo. E para mim, a melhor escola de arbitragem é a várzea, é o amador. Quando alguém chega para mim e fala assim, eu quero ser árbitro, você procura a federação, você faz a escola lá, mas começa desde já a atuar no amador. Porque se você não aguentar um amador, você não aguenta lá. São situações diferentes? São, mas é o amador a melhor escola para te dar casca para você suportar isso. Depois do tempo, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho e vão te respeitando, porque vê o profissional que você é e para de olhar outras coisas. Mas até você chegar nesse nível, você rala bastante. Então eu acho que esse é um ponto que me ajuda muito hoje. Eu não estudo. A gente falou aqui de arbitragem, mas a gente não falou, na minha visão, só de arbitragem. A gente falou de futebol, a gente falou de jogadores, e eu estudo muito o futebol. Eu faço cursos de futebol. Eu fiz MBA em gestão do esporte. Eu sou formada em administração, né? E jornalismo também. E aí eu fiz pós em jornalismo depois que eu entrei na ESPN. Então, assim, eu faço cursos de futebol. Eu estudo futebol. Eu fiz curso de marketing no futebol. Fiz curso de treinador de goleiros para eu entender o lado do goleiro. Eu preciso entender o que é uma falha do goleiro e o que não é uma falha do goleiro. Entendeu? O que é uma falta no goleiro, o que não é. No gol, agora, para mim, não foi do Flamengo. Não foi falta no goleiro. E você tem que ter essa visão. Eu falo que o árbitro ele tem que entender de futebol, assim como as regras. Então, assim, eu busco estudar muito e as pessoas vão te acompanhando, as pessoas vão vendo que você está ali, muitas vezes, porque você estuda, porque você trabalha, porque você se dedica e você vai muito além daquilo que te propuseram. Eu vou dar um exemplo mais. Eu entrei na ESPN, eu falava muito como professora. Como eu vou aprender a lidar com a TV? Eu fui buscar fazer um curso de teatro. Eu quero ser atriz? Não, eu não quero. Mas o curso de teatro, o curso de improviso do teatro, de tudo isso... Te destravar, né? Me destravou. Perfeito. Então, assim, é você ir muito além.
Sabe? É você e você não precisa que ninguém te mande. Você pode perceber o que você precisa para você se tornar um profissional melhor. Sabe? Então eu acho que nesse ponto eu caminho muito. Aquela cena do jogador me encarando, aquilo foi em 2013, eu marquei o impedimento dele e ele gritava para mim que você marcou impedimento. Ele não me xingou. Certo. É que a reclamação foi muito assintosa. Sim. Mas ele olhava para mim e falava assim: você marcou impedimento meu? Eu não estava impedido. Você estava impedido e eu marquei impedimento seu. A conversa foi isso. O problema foi o jeito que ele veio, a forma, a postura. gestura. Quem foi o jogador? Foi o Leandro. Na época foi a segunda divisão do Campeonato Paulista. Era Atibaia e Tupã. Ele atuava pelo Tupã. Leandro Zanoni, eu acho que era isso. E aí depois até veio, né? Porque na época o Globo e o GE fez uma matéria falando a encarada lá UFC, depois conversou comigo, conversou com ele pediu desculpa, tal, não pessoalmente, porque nunca mais a gente se encontrou. Mas é até interessante, porque eu sempre falava, se alguém vier pra cima, eu não vou recuar. Mas eu sou uma pessoa que eu nunca sei realmente a reação que eu vou ter quando acontece algo inesperado. Eu não recuei. Mas eu acho de verdade esse vídeo... Na época, ele não gerou tanto impacto como ele gera atualmente. Hoje. Porque ele roda o mundo. E toda semana eu recebo alguém mandando: olha onde seu vídeo tá. Olha quem publicou. Olha quantos milhares de curtidas, ou até chegando em milhões de curtidas tem. E as mensagens que eu recebo em relação a ele. Então, hoje eu vejo o quanto aquele momento da minha vida... foi importante para você abrir espaço e manter a mulher no futebol, e quanto ele é importante hoje para além disso, porque eu recebo mensagens de mulheres e não é nem questão do futebol, é de como elas encararem a vida dela. Eu recebo umas impactantes, que até chegaram a me fazer mal, de mulher falar assim, eu sofro abuso em casa, e o seu vídeo... fez eu ter força para eu, de repente, terminar um casamento. Nossa. Então, eu falo, eu arrepio, eu me emociono de verdade. Porque, assim, esse vídeo, para mim, vai muito além do futebol. Sem dúvida. Muito além, sabe? Muito além. Então, ele é emocionante por eu ver isso, o quanto ele vai além. Mas eu vejo nesse sentido, sabe? O apoio da família faz diferença. Eu acho que em qualquer profissão, principalmente em profissões inusitadas. E a minha família sempre apoiou. Sempre me apoiou. E isso também faz diferença. Você ser forte para você aguentar. Hoje mesmo, as mídias sociais, elas muitas vezes são cruéis com as pessoas no futebol. Quando eu entrei na ESPN, eu não esqueço a frase do Zé Elias para mim. Ele falou: você achava que você era xingada no campo? Você vai ver agora. E aí você tem que entender que muitas vezes as pessoas não estão te xingando, mas sim o personagem que você representa para elas. Porque elas não te conhecem. Elas não conhecem a sua vida, elas não conhecem você realmente. Então elas te ofendem, elas ofendem o personagem que você representa. E eu aprendi outro ponto também. Muitas vezes, nem todos, os torcedores, eles querem que você seja um porta-voz daquilo que eles acreditam. Se você não fala aquilo que eles acreditam, você não serve. Sem dúvida. E você sempre vai falar alguma coisa que eles não acreditam. Que eles não acreditam. Claro. E você vai agradar muitas vezes uma torcida e o time adversário você vai desagradar. Sem dúvida. Então, assim, por isso que eu falo. Eu tenho que falar para vocês o que a regra diz, o que a orientação diz. E é isso que eu busco fazer muito. Dentro da regra, dentro da orientação e dentro do que eu entendo do futebol, do jogo de futebol, isso foi falta. Por isso. Isso não foi falta. Por isso. Entendeu? E explicar. Eu posso discordar da regra, como às vezes eu falo, discordo da regra. Outro dia, num pênalti, falei assim, eles acertaram pela orientação que eles recebem. Agora, se vocês acham que eu concordo com isso, que isso tem que ser pênalti, não. Mas não posso falar que ele errou, porque dentro da orientação que ele recebe, ele acertou. Então eu acho que você buscar lidar de uma forma profissional e didática, eu acho que isso é importante. Eu falar que foi ou não foi pênalti é fácil.
Eu falo, você fala, nós todos falamos. Pra mim não foi pênalti. Por quê? Eu tenho que ter argumentos, e argumentos com base. Base na regra, na orientação, na experiência que eu tenho no campo e no futebol. No estudo.